A paz de Deus com todos, bom dia pra vocês. Gente, eu não sei nem como começar, na verdade. Um assunto muito sério, muito triste, muito revoltante. Eu tô aqui pedindo a Deus que coloque as palavras certas na minha boca, porque não é fácil falar o que eu vou falar, não é fácil, porque acontece tanta coisa no nosso meio, tanta coisa que fica encoberta. Mas nós servimos um Deus que tudo vê. Ele vê todas as coisas. Ele vê quem tá certo, ele vê quem tá errado, ele vê quem encobre o erro. Gente, quanta gente vivendo só de fachada, só de aparência, só de aparência. Ai, pros outros achar que é uma família unida, pros outros achar que é bem crente, pros outros achar que tá tudo certo, que tá indo na igreja, tá tudo certo. Santo Deus, tem misericórdia. Eu tava conversando com uma das irmãs que me conheceu através do canal. Viu um dos meus vídeos sobre relacionamento abusivo. Porque eu vivi um relacionamento abusivo. E quando você casa com uma pessoa que é da igreja, gente, é muito mais difícil. É muito mais difícil, porque quando você não é crente, você não é da igreja, você dá um basta e não tá nem aí, ninguém tem que falar nada da tua vida, é a tua vida. Só que quando você é da igreja, tem um ministério na igreja, ou mesmo que não tenha o ministério da igreja, se você separa, você fica sem liberdade, você é mal visto, você é julgado pelas pessoas. Pessoas que não sabem o que você está passando, pessoas que não estão na tua pele, pessoas que graças a Deus não passou por um relacionamento abusivo, por uma vida difícil, se acham no direito de julgar quem quer se divorciar por causa de coisas que é crime. É crime. Ela me deu autorização, essa irmã me deu autorização para me falar sobre o caso dela. Lógico que eu não vou falar quem que é, mas acontece, não é só um caso. Infelizmente, não é só um caso que acontece no meio da igreja, nas igrejas, no povo de Deus, é muita coisa errada. Não tô falando aqui contra a graça de Jesus Cristo, porque Deus é perfeito. Deus é perfeito, a obra, a graça de Deus é perfeita. Só que o erro, o pecado já está instalado no. Cortou meu vídeo, mas eu vou emendar aquele pedaço ali e vamos embora, continuar. O pecado está em nós. E é nós, ser humano, que tem que lutar contra o pecado, que tem que lutar contra a carne, tem que lutar contra o erro. Tá, vou tentar ser mais breve. Essa irmã me contou a situação dela. Tem filhos pequenos, filhas. Primeiro casamento, o marido é da igreja, o marido tem ministério na igreja. E é um casamento abusivo, onde ele humilha ela, maltrata ela. Só que até aí a gente aguenta, sabe, gente? Eu muitas vezes pensei assim, Senhor, se só eu estivesse sofrendo, eu acho que eu ia aguentar até o resto da minha vida. Mas quando você vê um filho sofrendo, meu Deus, é uma dor inexplicável, é uma dor inaceitável. Essa irmã passou por reunião e os irmãos simplesmente falou que não pode separar, tem que dar mais um tempo. Olha, irmãos, a situação não é só uma questão de abuso psicológico. O cara é um pedófilo. O pai das filhas já foi acusado pela vizinha de vigiar a vizinha tomando banho,
gravar a vizinha tomando banho. Tem, gente, ele tem ministério na igreja, ele é da administração, ele conseguiu clonar o telefone das irmãs. Eu sei que isso é muito sério que eu tô falando. Conseguiu clonar o número das irmãs pelo Wi-Fi da igreja, eu não sei como é que é, mas a irmã que foi que ele pegou o número da irmã que falou para essa irmã, né, que o esposo dela tinha feito isso. E só que falou depois da reunião. A irmã não tinha isso durante a reunião. E uma das filhas da irmã falou assim que o pai dela fez cosquinha lá naquele lugar da menina. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E daí, os irmãos do ministério sabendo de tudo isso, que ele também, ela contou também na reunião que ele estava se masturbando, olhando perto das filhas dele, embaixo da coberta, as filhas brincando perto. Gente, eu fico enojada com o ser humano, eu fico revoltada com o ser humano. Não só com esse tipo de animal, mas com o ministério. Eu fico revoltada. Porque num caso desse, meu Deus do céu, tem que pegar essa criança, levar num psicólogo, confirmar, lógico, o que aconteceu, se aconteceu mais alguma coisa. A irmã falou que tem certeza do que ela viu. Lá na reunião, o cara de pau falou que ele tava coçando a perna, que ele não tava se masturbando, ele tava coçando a perna. Gente, não foi uma vez nem duas vezes que a irmã viu coisa errada. Agora os irmãos falar que não, irmã, tem que esperar, tem que ver bem, não pode. É escândalo, separar é escândalo. Gente, mais escândalo do que o próprio pai abusar das próprias filhas. Vai esperar acontecer o quê? Tá esperando acontecer algo muito pior para depois esse canalha estragar a vida de uma dessas crianças? Gente, eu falo isso porque eu sofri abuso. Eu sofri abuso do meu pai, do meu próprio pai. Eu não falei isso no vídeo anterior, naquele vídeo que eu falei do meu pai. E eu sofri, eu fui molestada, não fui violentada. E eu fui molestada pelo meu próprio pai. E eu não entendi o que estava acontecendo na época. Eu era uma criança, eu tinha 7 anos. E depois, quando eu tive padrasto, caiu a ficha, um dia caiu a ficha que os carinhos dele, que ele passava a mão em mim, eu era uma criança. E eu não sabia que era com malícia. Depois de um dia que ele falou que eu tava morrendo de cólica, gente, ó, eu tenho vergonha, mas é necessário contar isso. Um dia eu tava com cólica e ele quis fazer massagem. Ele falou assim: ah, se fazer uma massagem ali, falou pra mim, né? Vocês entenderam, né? Vai passar cólica. Daí eu pensei assim: o que que tem a ver uma coisa com a outra? O que que tem a ver? Aí eu deu um estalo na minha cabeça. Eu pensei assim: não tá certo isso. E daí eu comecei a perceber que ele passava a mão em mim assim. Eu tinha uns 11 anos, 10, 11 anos. Eu comecei a me afastar, eu comecei a pegar nojo, eu comecei a rejeitar os carinhos dele. Ele começou a se revoltar contra mim. Ele se revoltou contra mim. Porque ele queria, né, continuar daquela maneira. Meu Deus do céu, e quando eu lembro disso, eu me revolto de saber que existe esse tipo de ser humano. Eu falei pra irmã: cuida das tuas filhas. A irmã organista tá com o coração doendo porque não pode tocar na igreja, depois da reunião ficou sem liberdade. Mas eu falei assim: irmã, ministério,
nessa terra não leva ninguém pro céu. Não é ministério nessa terra que vai garantir a tua entrada no céu. Só que cuida das tuas filhas. Essa sim é a missão que Deus te deu. Elas são a tua missão. Cuida delas, protege elas. É muito difícil saber que os irmãos tratam esse tipo de caso, abafa esse tipo de caso para não dar escândalo na igreja. Meu Deus do céu. Falei para ela. Não, sim, ela falou que tem medo desse homem, diz que a família dele é problemática, ela tem medo até dele matar ela. Eu falei, pelo amor de Deus, não se encontra com ele sozinha de jeito nenhum. Ele quer marcar encontro com ela tem medo dele, ela tá na casa da mãe dela. Gente do céu. É a revolta, eu fico revoltada. Quantos casos a gente sabe, já ouviu falar? Eu não tô aqui para polemizar nada, para usar a triste situação da irmã para vir aqui, é, sei lá, ganhar visualização. Deus que me livre disso. Mas, gente, não tem como a gente se calar diante de uma situação dessa, porque eu passei por isso. De chegar na reunião e falar, irmão, não tem condição de viver desse jeito, meus filhos estão sofrendo. Mas os irmãos falam assim, irmã, veja bem, mas ele tem ministério, você também tem ministério na igreja. E daí se parar, os filhos desanda tudo, porque isso, porque aquilo. Meu Deus do céu, ninguém tá na tua casa morando com você, sabendo que você tá sofrendo no dia a dia, as palavras que você ouve de ofensa, que te magoa, que te machuca a todo momento. Os seus filhos sofrendo, um ambiente tóxico, um clima ruim, pesado, que você não consegue ter paz dentro da própria casa. Ninguém merece viver desse jeito. Ninguém merece. O que eu falei pra irmã? Falei, irmã, os irmãos pediram para esperar uns 20 dias para ver. Eu acho que talvez se ele muda ou quem sabe acontece alguma coisa. Espera. Fica na sua mãe, espera. Mas se ele tentar se aproximar de você, tentar te ameaçar de qualquer maneira, vai direto na polícia. Vai direto na polícia, porque isso aí é caso de polícia. Não é caso de esperar os irmãos decidir que ele tá bonzinho de novo e tem que continuar casado. Isso é caso de polícia. Ai, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Na Bíblia fala que Deus permitiu o divórcio por causa da dureza do coração do homem. Gente, para que um coração mais podre do que uma pessoa que tem coragem de molestar a própria filha? O que tá esperando acontecer? O que esses irmãos estão esperando acontecer? Uma tragédia com essa criança, com essa mãe? Igual aconteceu com a irmã Vani? Que o próprio marido matou ela? Meu Deus, eu acho que essas coisas tinha que ser falado na igreja, porque o homem dessa terra não teme ministério, o homem corrupto, o homem maligno não teme ministério, não teme a Deus. Não, se temesse a Deus, não faria uma coisa dessa. Não teme a Deus, não teme ministério nenhum. Não importa que tem ministério na igreja. O homem tem que pelo menos ser denunciado, tem que falar, os irmãos têm que falar na igreja, olha, irmãs, se acontecer esse tipo de coisa, tem que ir direto na polícia, é caso de polícia, porque isso é crime, isso é crime. Gente, olha, eu tô revoltada, tô nervosa, mas eu espero que vocês tenham entendido que tem coisas
que a gente tem que esperar em Deus, sim. Tem que esperar Deus resolver, tem que orar a Deus, tem que fazer a nossa parte. O quanto que eu fiz a minha parte? O quanto que eu orei? Quantas vezes? Quando eu estava casada, quantas vezes eu falei, Senhor, o que que falta em mim para esse casamento dar certo? O que que eu tenho que fazer, Senhor? Como que eu vou agradar esse homem? Como que eu vou alcançar o milagre da tua mão? Como que eu vou alcançar uma transformação? Porque eu também não queria que o meu casamento acabasse. Eu queria que o meu casamento fosse transformado. Só que Deus não obriga ninguém a amá-lo. Deus não obriga o homem a amá-lo. Deus não obriga ninguém a aceitar a graça. Deus convida. Deus é cavalheiro, como eu ouvi esses dias. Ele te convida para você deixar entrar no coração, mas Deus não obriga ninguém a ser crente, Deus não obriga ninguém a ter amor e amar ninguém. O amor não é obrigado, não é imposto, e Deus não obriga ninguém a amá-lo. Só que como que vai acontecer uma transformação num casamento se só um luta, se só um ora, se só um se consagra e o outro não tá nem aí? Infelizmente tem casos tem casos que o espiritual das pessoas são diferentes. Um alcançou a graça e o outro não. Tá servindo a Deus só por aparência, só para ter status, só para dizer que tem cargo, ministério na igreja, só para dizer, só para se fazer. Tem muita gente de terninho, bonitinho, bem, bem respeitado pelos irmãos, bem visto pelos irmãos, que às vezes até prega na igreja, que às vezes até, porque eu conheci casos, a pessoa levantou lá e pregou na igreja, só que o que sai do púlpito é responsabilidade do Senhor, o Senhor cumpre, mas não quer dizer que aquele vaso, aquele que foi usado lá é santo, é exemplo, é imaculado. Não, às vezes ele só estava disponível para Deus ser usado, para Deus usar dele. Não quer dizer que ele é mais santo do que ninguém, que ele é melhor do que ninguém, ou que. Não quer dizer. Só que as pessoas usam, às vezes, o dom que Deus deu para se fazer de muito crente, para se fazer de bonzinho, não luta contra o próprio pecado, não luta contra a própria carnalidade, não se santifica diante de Deus. Às vezes tem dom de Deus, mas o pecado está instalado nele, está agindo nele. Meu Deus, se eu for ficar falando aqui, eu vou longe. Misericórdia, ora Deus por mim. Ora Deus por mim para que Deus me dê sabedoria para falar, que Deus me dê forças e que Deus me ajude a fazer o que Deus tem colocado no meu coração, porque eu sei o que eu vivi e eu não consigo ficar calado diante de uma situação dessa. Tá bom? Peço perdão se eu falei demais, se eu falei alguma coisa que... Mas enfim, ora a Deus para que Deus me dê sabedoria. E ora a Deus por essa irmã e por muitos casos que tá aí na vontade do ministério. Ah, Senhor, tem misericórdia. Sabe o que eu tinha vontade de falar com o irmão do ministério? Falar assim: e se fosse a tua filha molestada? E se fosse a tua neta molestada pelo próprio pai, pelo teu filho, você ia passar a mão na cabeça? Você ia falar: ah, ele vai melhorar? Ah, pelo amor de Deus. Gente,
Fiquem com Deus, Deus abençoe, perdoa se eu falei demais e ora a Deus por mim, tá bom? Até!